Olá, povo abençoado, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Zé Farias. E hoje eu vou falar de um assunto que certamente você já ouviu, que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É o fingimento. Por exemplo, a palavra hipocrisia é uma palavra que vem do grego, que é hipócrisis, que é atuar, encenar ou fingir. No teatro, na Grécia, os atores colocavam a máscara e faziam papéis diversos e depois tiravam a máscara. Então os gregos entendiam que enquanto eles estavam com a máscara, eles estavam fingindo ser quem eles não eram. E depois esse termo, esse entendimento, esse nome, passou a denominar pessoas que eram fingidas, que eram falsas. E um dia o Senhor Jesus estava pregando para as pessoas humildes lá na sua terra, em Jerusalém, nas suas viagens missionárias, e ele se deparou com religiosos em que Jesus falou que eles eram hipócritas. Perceba que Jesus não chamou de hipócritas aquelas pessoas que estavam à toa na vida, os vadios da vida, bebendo, se prostituindo, mentindo. Não, esses quando se aproximavam de Jesus, tinha dele a sua atenção, o seu abraço, o seu perdão. Ele disse que ele veio para salvar o perdido, ele veio para alcançar o que estava longe de Deus. Mas quando Jesus se deparava com um religioso e que tinha resistência, e sempre tinha resistência por parte do religioso, então Jesus chegava em determinado momento e dizia quem de fato eles eram. E em Mateus capítulo 23, versículo 13, eu quero ler com você, diz assim, Jesus falando para os religiosos. Jesus disse, ai de vós, escribas. Quem é o escriba? É aquele cara que fazia cópias das leis, da lei de Moisés, dos 5 livros da Bíblia, da Torá. Eram os escribas, eles faziam cópia das leis. Jesus disse assim, ai de vós, escribas e fariseus. Os fariseus eram um dos partidos, um dos grupos religiosos judeu. Tinham os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos. E esse grupo dos fariseus era o mais zeloso pela lei. Ele era tão zeloso que Jesus chegava a dizer que eram zelosos e hipócritas, porque ele ensinava as pessoas a viver a lei de Moisés, praticar a lei, mas eles mesmos não praticavam a lei. Teve situação que Jesus viu eles nas praças orando e desfigurando o rosto para mostrar que estava jejuando. Jesus chama os seus apóstolos e diz, fazei tudo que eles vos mandar, porque eles estão mandando vocês praticar a lei. Pratique a lei, mas não imite os atos dele. Os atos deles são hipócritas. Eles fingem que vivem, mas eles não vivem. Isso é só fingimento. Jesus falou para os seus apóstolos, isso é só encenação, não é nada disso. Então Jesus, para esse grupo, olhando nos olhos dele, disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Que notícia triste, que notícia miserável, né? Você imaginar alguém que nem entra no céu e ainda tenta impedir alguém de entrar também, alguém que está buscando entender Deus, buscar a Deus, compreender a Deus. Se chegar a Deus, essa pessoa, além de não querer, ainda tenta impedir. Então é esse grupo que Jesus disse, raça de víboras, hipócritas, fingidos. Por quê? Eles eram aqueles caras, aquele pessoal que tinha que ensinar o povo. Mas eles nem buscavam a Deus, nem criam em Jesus, ainda impediam as pessoas que estavam tentando se aproximar de Jesus e assim buscar a Deus. Então Jesus chama esse pessoal de raça de víbora. Então Jesus fala que eles nem entravam no céu, nem deixavam as pessoas que estavam tentando entrar. E tem uma coisa que o hipócrita faz, que é que eu e você temos que tomar muito cuidado, porque o hipócrita, ele parece fazer, mas ele não faz. Então, em Mateus 6,2, por exemplo, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Qual era a recompensa que eles já tinham recebido? O elogio das pessoas. Jesus fala, para esse pessoal, Deus não tem mais nada a acrescentar. Eles já receberam a recompensa deles, que é o aplauso, o elogio das pessoas. Os caras eram tão hipócritas e tão vaidosos que eles não se conformavam em abençoar as pessoas e esperar Deus recompensar eles. Eles se davam por satisfeitos com as palmas, com os elogios das pessoas. Então Jesus chama esse grupo de hipócrita e diz que quando eu e você formos abençoar outra pessoa, nós não devemos tocar uma trombeta diante de nós, fazer uma propaganda em nosso próprio benefício. Então o que nós entendemos aqui? Que os hipócritas dão esmola. Os hipócritas também abençoam outras pessoas. Ajuda as pessoas, mas não é bem recebido por Deus no coração, porque o que vale para Deus não é o que você e eu fazemos, é a intenção do nosso coração. Quem recebe vai ser beneficiado, mas quem fez, se não fez com o coração reto, com o coração acertado, não é beneficiado, não é abençoado, não receberá o benefício que Deus quer dar a cada um de nós quando nós fazemos com o coração acertado. Então, Mateus 6, capítulo 6, versículo 5, Jesus fala outra coisa aqui, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Então Jesus manda nós fecharmos o nosso quarto, a porta do nosso quarto quando nós formos orar. Mas José, as pessoas não oram nas praças, as pessoas não oram nas igrejas, nos lugares abertos, nos eventos abertos. Sim, mas o que Jesus está dizendo é a intenção do coração, é eu fazer para ser elogiado. O que nós devemos fazer para Deus é para glorificar o nome de Deus e abençoar vidas, não para sermos elogiados pelas pessoas. Então é esse tipo de hipocrisia que o Senhor está dizendo que nós não devemos praticar. Em Mateus ainda capítulo 6, versículo 16, Jesus fala, quando jejuardes, não imiteis os hipócritas, que ficam com o rosto contristados, tristes, para serem elogiados pelos homens. Então nós entendemos aqui que hipócritas, eles dão esmola, eles oram e eles jejuam. Mateus 15, versículo 7, Jesus fala, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus diz que os hipócritas, eles oram e oram muito, mas é só fingimento, é só atuação, porque o coração, que é onde Deus espera encontrar sinceridade, está longe de Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 15, o Senhor Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito era converter pessoas de outra religião para o judaísmo. Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeai a terra e o mar para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais. O que o Senhor Jesus está dizendo é, os hipócritas, eles quando se fazem um discípulo, não fazem para Deus, faz para si. E porque eles não praticam, aquele discípulo que ele acabou de fazer vai praticar as obras dele e acaba fazendo o que ele também está fazendo, que é praticando o que Deus não está se agradando. Então, além dele não ser salvo, Jesus falou, ele ainda está levando uma adoração falsa e fechando a porta para as pessoas que ele acabou de fazer um prosélito ou fazer um discípulo. Não para Deus, mas para si. Então, nós entendemos aqui que os hipócritas também fazem discípulos. Em Mateus ainda, capítulo 23, versículo 23, diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça e a misericórdia. Então, não adianta dar oferta, dar dízimo, se você e eu, se alguém negligenciar as duas partes mais importantes da lei, que é a justiça e a misericórdia. Porque Deus não se move, nós não surpreendemos Deus quando nós fazemos coisas, quando damos ofertas ou levamos dízimo na igreja.
Nós nós agradamos o coração de Deus quando nós fazemos o que Deus pede, que é exercer a misericórdia e a justiça. Então nós entendemos que os hipócritas também dão ofertas e dízimos. E em Mateus ainda, capítulo 23, versículo 27, olha o que o Senhor Jesus fala, no mesmo capítulo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estáis cheios de mortos, de ossos e de imundícia. O Senhor Jesus está dizendo, o coração do hipócrita que só eu conheço é um coração podre. O coração do hipócrita é podre. Ele por fora é bem vestido, fala manso, faz gestos de santo, faz gestos de pessoas bondosas, misericordiosas. Mas eu, Deus falando, eu que conheço o coração, que som do coração e a mente, sei que é um coração bem longe de mim, um coração podre. E em Mateus capítulo 24, versículo 51, esse é o versículo mais sério que nós iremos ler neste vídeo. O Senhor Jesus fala, 51, o Senhor Jesus fala, e castigá-lo-á, lançando-lhes a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. No contexto, o Senhor Jesus está falando de quem morrer em pecado. Mesmo tendo confessado Jesus com a boca, dizendo que ele é o seu Senhor, o seu Salvador, mas se viveu uma vida de pecado e de hipocrisia, Deus está falando. Jesus disse, vai ser lançado junto com os hipócritas no inferno. E ali vai haver choro e ranger de dentes. Então, fechando aqui, nós entendemos que o hipócrita não será salvo. E essa tem que ser uma das nossas maiores preocupações, porque Jesus disse, do que adianta ganhar o mundo inteiro, ter uma vida bela, roupas, carros, viagens, casas, dinheiro, bens, aposentadoria, uma velhice maravilhosa, se no fim a pessoa perder a salvação, do que adianta? Porque nós somos eternos. Nós somos eternos. Nós não... tem umas religiões que dizem que quando a gente parte desse mundo, acaba. Não. A Bíblia deixa bem claro que quando nós partimos desse mundo, quando o nosso corpo desce à sepultura, o nosso espírito volta a Deus. E vamos esperar a ressurreição de Jesus. Para ser arrebatado com Jesus e estar com Ele para sempre, como igreja, ou iremos esperar a ressurreição para o julgamento. E nesse julgamento será um julgamento não para galardão como será o da igreja, mas será um julgamento para juízo eterno e perdição eterna. Então que nós venhamos vigiar e guardar o nosso coração. A Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que Deus abençoe você com mais esse vídeo e que tenha sido edificante para você. É o desejo do meu coração. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.